No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que é o poder da diversificação. Olá a todos, eu sou o JD, sou investidor a longo prazo, invisto na Bolsa de Valores desde o final de 2022, com aportes mensais de R$350, sou CLT. Estou nessa jornada visando a minha aposentadoria daqui a uns 15 anos, né? Sou investidor a longo prazo, mas quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante. E antes de tudo isso, eu já peço para vocês estar deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque como diz o Márcio Rezende, dá trabalho para fazer, né? Então já peço para vocês estar fazendo isso. Sem mais delongas, já vai lá, põe o dedinho lá no like, clica no like, já deixa seu like, já se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui no canal a gente tem conteúdo para diversos assuntos, a gente tem conteúdo para vários gostos, né? Somos todos aqui uma família. Esse é um canal que o intuito é crescer junto com você a cada dia. E como eu disse no começo do vídeo, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o poder da diversificação. A diversificação oferece diversos benefícios, né, incluindo segurança na carteira, mais oportunidade de retorno, equilíbrio de risco. Quais as vantagens da diversificação? A diversificação oferece diversos benefícios, incluindo segurança da carteira, mais oportunidade de retorno, equilíbrio de riscos e retorno, facilidade de gestão, proteção contra eventos imprevistos. Ela ajuda a minimizar os riscos da carteira. Ou seja, uma carteira bem diversificada, ela tem um grande poder de fazer com que seu patrimônio não se perca em meio às adversidades, à volatilidade da Bolsa de Valores. Mas a diversificação em si, ela tem um grande poder que eu acho que ninguém tem observado por esse lado. Por exemplo, um dos grandes poderes da diversificação na carteira é um poder natural. Por exemplo, um fundo imobiliário. A pessoa que investe em um fundo imobiliário, vamos colocar aí um fundo de tijolo. Vamos supor que você investe em um fundo de tijolo de shopping. Dentro desse shopping existem lojas, várias lojas de vários setores. Existe estacionamento, quiosque, praça de alimentação. Ou seja, tem uma diversidade muito grande. Automaticamente aí já tem uma diversificação, porque são várias lojas, várias pessoas ali contribuindo para que aquele shopping possa atrair pessoas, trazendo para os clientes coisas que satisfazem, né, a nossa vontade, né? Porque quando você vai a um shopping, você quer comprar uma roupa legal, uma roupa bacana, você quer ir na praça de alimentação, comer um Mac, um negócio ali e tal, uma comida japonesa. Então, tem várias coisas dentro desse shopping que fazem com que automaticamente esse fundo ele seja diversificado, por mais que seja um shopping. Então, imagine agora comigo o poder que tem essa diversificação. Suponhamos que esse fundo tenha, além de tenha 10 shoppings. Você já imaginou o tanto de diversificação que tem dentro desses 10 shoppings? São 10 vezes a mais. E se você for investir, por exemplo, no fundo de papel, também tem os CRIs, né? Você não vai investir em um fundo de papel que tem 2 CRIs, 3 CRIs, 4 CRIs. Ninguém vai investir num fundo desse, porque se um der problema, praticamente suponhamos que tenha 5 CRIs. Se um deu problema, de uma carteira de 100%, 20% da sua carteira já foi por água abaixo. Ou seja, a diversificação ela tem um grande poder e ela tem um grande efeito na nossa carteira. Então nós temos que estar muito atento à diversificação. Já dizia o ditado, né? Quem tem um não tem nenhum. Quem tem 2 tem 1. Ou seja, então vamos diversificar. E automaticamente essa diversificação vai trazer segurança para a nossa carteira. Então, trazendo para o mundo dos investimentos, é praticamente a mesma coisa. Vamos diversificar. Não é porque quando você investe em um fundo, por exemplo, de tijolo, no caso de shopping, que você já tem várias lojas nesse fundo, que automaticamente a diversificação já vem, porque ela vem, e com grande poder. E a partir do momento que esse fundo tem 10 shoppings, mais poder ela tem, essa diversificação, e ela vem mais forte.
Mas aí é onde entra outro fator, que é diversificar por setores. Pensando ainda em fundos imobiliários. Você tem um fundo de tijolo no segmento de shopping. Você pode ter outro fundo de tijolo no segmento de galpões logísticos. Você pode ter outro fundo de tijolo no segmento de lajes corporativa. E por aí vai, por aí vai. Outros setores, no caso de papel, você pode estar investindo em um fundo imobiliário que high yield, em um fundo imobiliário que já preza mais um pouco, a sua carteira já é um pouco mais moderada, tem outro tipo de crise, né? Mas tem fundos imobiliários que só tem crise mais voltado para a parte do e-commerce, né? E já tem outros fundos imobiliários que tem crise voltado mais para a parte de hotel, hotelaria e tal. Mas o bom mesmo é a gente estar diversificando, porque quando um setor sofre, o outro segura a bronca. Por exemplo, na pandemia, vários setores sofreram, praticamente todos os setores sofreram na pandemia. E os que mais sofreram foram quais? Setor de shopping. O pessoal não ia em shopping, ninguém saía. Os lojistas, então, muitas lojas falindo. As pessoas dentro de casa, as lajes corporativas, os fundos de lajes, todos viram seus inquilinos praticamente todos inadimplentes, porque a pandemia fez com que todo mundo trabalhasse em casa, ou seja, afetou vários setores. E alguns setores que não foram afetados, no caso foi elétrica, né, que é energia, que ninguém ficou sem energia na pandemia. Ninguém ficou sem telefone na pandemia. Ninguém ficou sem água na pandemia. Mas mesmo assim, com muita dificuldade. Muitas empresas caíram seus rendimentos. No geral, gente, todo mundo sofreu na pandemia. Exceto o setor de saúde, né? Que é no caso das grandes indústrias farmacêuticas como a Pfizer, a Johnson. Essas indústrias que fizeram as vacinas, né? Essas daí foram as únicas beneficiadas com a pandemia. Mas voltando para a diversificação, é muito importante também, mas a gente não pode diversificar demais. Suponhamos que na sua carteira você tenha 3 fundos de galpões, 3 fundos de shoppings, 3 fundos de lajes. Aí também é diversificar demais, né, gente? Apesar de que cada um tem sua estratégia, né? Estou falando isso particularmente de mim. Tem gente que tem 4 fundos de papel. Poxa, 4 fundos de papel? 2 FOFs? Então, é coisa que não tem muito a ver, né? Mas cada um tem sua estratégia, né? Exceto que existem as regras básicas. Uma boa diversificação com certeza vai deixar a sua carteira bem mais sólida, vai deixar a sua carteira bem mais positiva, vai te trazer bem mais retorno e você vai dormir bem mais tranquilo. É certo que a gente tem que analisar o ativo antes de estar investindo nele e estudando bem, né? Para saber onde a gente está colocando o nosso dinheiro. E nunca colocar todas as nossas finanças em uma caixinha só, não é verdade? Vamos diversificar essas caixinhas, porque quando uma não der lucro, quando uma estiver no negativo, a outra vai dar uma balanceada na carteira, não é verdade? Então, pessoal, diversificação é isso. Ela tem um grande poder na nossa carteira. Uma carteira bem balanceada é um portfólio que contém exposição em diversas classes de ativos e setores diferentes. Na renda variável, os investidores podem cometer o erro de ter posição em várias empresas, mas com concentração em poucos setores, o que pode significar uma diversificação ruim, apesar de exposição em várias empresas distintas, né? A diversificação pode vir também com exposição em diferentes mercados. Caso o investidor tenha condições de investir em outros países, também é muito bom ter uma parte da sua carteira dolarizada. Tudo isso abrange o poder da diversificação. Está sempre buscando uma forma de trazer mais ativos para sua carteira, mas de forma bem pensada e bem balanceada, para não deixar tipo a sua carteira com muito percentual em um setor, menos percentual em outro. Também a diversificação também em balancear a nossa carteira em termos de porcentagem também é muito importante. E eu quero mostrar para vocês agora um exemplo de diversificação ruim através desse gráfico aqui. Então vamos dar uma analisada? Observe só, setor bancário aqui, ó, o azul, 40%. Setor de construção civil, 60%. Olha só essa carteira. Olha só que exemplo ruim de diversificação. 60% aqui só em construção civil.
E se der um problema no ramo de construção civil no Brasil, o pessoal começar a não comprar mais apartamento, ter uma grande parte da população que vai estar endividada, as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas, pagar seus empréstimos, pagar seus apartamentos, o Brasil está passando por uma crise econômica. Suponhamos que isso aconteça. 60% da carteira dessa pessoa já está comprometida. Esses 40% aqui, nesse caso aqui, gente, ele vai ir um pouco junto também, né? Porque é o setor bancário, então vai aumentar a inadimplência. Na realidade, vai ser um fuzuê danado aqui nessa carteira. Então, vocês podem olhar aqui e observar um exemplo de diversificação ruim. Agora, exemplo de uma boa diversificação em setores, está aqui embaixo, ó. Pense numa carteirinha bem diversificada, um bom exemplo de diversificação aqui, ó, tudo bonitinho, 15% em renda fixa, 15% aqui, ó, em seguros, 15% esse verde em setor bancário, 15% na construção civil, 8% no varejo, 15% na energia, 15% em commodities. Ou seja, se um desses setores aqui derem algum BO, todos esses setores aqui, ó, se todos eles derem um pouquinho de lucro para você, suponhamos que cada setorzinho desse aqui der 2% de lucro, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, praticamente já vai cobrir esses 15% aqui, ó, que eu acredito que ele nunca vai dar 100% de, vamos dizer assim, de prejuízo, ou seja, você vai perder esses 15% do seu setor. Você pode perder aí metade, uma parte, as empresas podem estar com problema e tal, mas esses outros setores aqui, todos eles reunidos, vão cobrir muito bem esse pequeno setor que deu esse problema. Ou seja, a diversificação ela é muito importante. Então aqui vocês já viram o quão importante é uma carteira bem diversificada. É muito importante, faz muito efeito, traz muita positividade para os seus investimentos e a garantia de que seu patrimônio sofra é bem menor. Mas a garantia de que ele aumente gradativamente, isso com certeza é uma boa garantia. Eu vou estar lendo para vocês aqui uma possível conclusão para terminar esse vídeo. Vou acompanhar com vocês aqui, ó. Então vamos ler. É sabido que o mercado varia todo o dia para cima e para baixo. Essa é uma das poucas certezas que temos. Durante os mercados de altas, é comum ouvir que o ideal é tomar risco, já que a volatilidade parece estar sempre oscilando para cima. Por outro lado, um dia a moeda pode te pegar sem proteção. Na hora de montar uma carteira, devemos sempre pensar nos riscos e na possibilidade de uma diversificação, principalmente em cenários de crises. E como já sabemos, esses são fatores que ainda não podemos controlar. Vamos tentar corrigir essa frase aqui, que eu acho que ela está meio estranha, né? E devemos sempre nos lembrar a inclusão de ativos devem ser sempre baseada no perfil do investidor e no objetivo almejado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei falar um pouco sobre diversificação. Diversificação ainda vai muito além disso. Então vocês estudem bastante, porque o mundo dos investimentos ele traz muita coisa boa para a gente, mas ele requer muito da gente também. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, fé e foco. Fui!